Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para falar sobre as insulinas basais, né? Na nossa série. Hoje é a vez da insulina Detemir. Nós temos apenas uma no mercado com o nome comercial de Levemir. A insulina Levemir, ou Detemir, não é das mais prescritas no dia a dia, já que não é uma insulina fornecida pelo menos em Minas Gerais, pelo serviço público por meio de protocolos, tá? Mas é uma insulina queridinha, que tem várias utilidades, que ajuda muito no dia a dia, em alguns casos específicos que a gente vai conversar, tá? O que é importante primeiro a gente lembrar? É uma insulina basal, ou seja, cumpre a função de manter os níveis basais, as necessidades basais dentro da meta, tá? É uma insulina que inicia a sua ação em torno de 1 a 3 horas após a aplicação. Então é importante lembrar que, como outras insulinas basais, não é aplicar e começar a agir. Muitas pessoas às vezes deixam de usar a insulina basal quando, por exemplo, acordam com uma hipoglicemia. A insulina Detemir, ela não dura na maioria dos pacientes 24 horas, tá? Ela tem um tempo de duração aí em torno de 18 a 22 horas. Para alguns pacientes, dá para utilizar uma vez por dia. Para outros, principalmente os pacientes com diabetes tipo 1, adultos que não têm mais nenhuma reserva de insulina, a maioria precisa utilizar essa insulina 2 vezes ao dia. A insulina Detemir é descrita como insulina que tem um pico de ação. Qual que é a diferença? Às vezes a pessoa que utiliza a insulina NPH, ela tem um pico de ação. Os pacientes que utilizam a insulina Detemir, às vezes a gente nem nota na prática diária este pico, mas é descrito que pode, haver este pico em torno de 6 a 8 horas. Mas para a gente entender um pouquinho, seria assim: a NPH tem isso e a Levemir teria um pico aí que a gente diria mais discreto e às vezes não tão comprometedor em relação a hipoglicemias como pode ser a insulina NPH, tá? A insulina Detemir também é vendida, além das outras formas, nas canetas descartáveis, que são as formas hoje até mais frequentes, de utilização. Por que eu falei que ela é uma insulina, eu considero uma insulina queridinha? Porque ela é muito útil. Primeiro, está liberada para a gestação. Então, é um análogo que a gente utiliza muito nesse caso. Segundo, quando o paciente com diabetes ainda tem alguma reserva de insulina, ela é uma insulina que, se utilizada uma vez por dia, por exemplo, de manhã, a gente consegue manter os níveis basais dentro do que a gente precisa em muitos pacientes, até quase lá para completar 24 horas. E isso pode ser muito bom em crianças muito pequenas, que às vezes estão no período de lua de mel, que ainda tem uma reserva de insulina, porque às vezes na madrugada a gente quer a glicose um pouco mais para o nível superior do que para o nível inferior. Então, se a gente consegue que ela dure mais tempo em quem tem uma sensibilidade maior à insulina, isso muitas vezes é super bacana. E é melhor, às vezes, do que prescrever uma insulina que dure 24 horas ou mais, tá? Então, muito legal. O paciente com insuficiência renal crônica, principalmente os pacientes que já estão em diálise, também é um uso muito legal, uma experiência muito bacana. E uma outra utilização faço muito na prática diária, são os atletas, que muitas vezes, pelo estilo de vida, fazem um exercício físico mais intenso, com uma sobrecarga maior no período da noite. Se o paciente utiliza a insulina Levemir, às vezes a gente consegue fazer com que a dose somente da parte da noite seja menor, e eu tenho até casos que o paciente não precisa utilizar essa segunda dose
quando corre, por exemplo, 14, 15 ou mais quilômetros, por um exemplo, tá? Então a insulina é muito bacana, não é das mais prescritas, tá bom? Tem um custo dentro aí da média dos análogos de longa duração, e que eu deixo aqui a lembrança, tá, da explicação, porque como eu disse desde o primeiro vídeo da série, eu considero que é muito importante que as pessoas que usem insulina conheçam todas as insulinas, porque uma hora ou outra você pode precisar utilizar uma ou outra insulina, tá bom? Então a gente fica aí, o próximo vídeo da série nós vamos falar sobre a insulina degludec, tá bom? Um abraço!